Oi pessoal, para esse vídeo a gente quer falar um pouquinho da lei de Faraday e de como o teorema de Stokes entra nessa lei, talvez para simplificar um pouco a sua própria linguagem. Vamos inicialmente entender alguns conceitos físicos aqui. Então, em primeira mão, eu desenhei aqui um bastão magnetizado, é como se fosse um ímã grande. E bom, por esse ímã, claro, tem um campo magnético passando aqui dentro, tá bom? Então, a gente sabe que, bom, dentro do ímã passa do sul para o norte, fora do norte para o sul, tem uma série de detalhes, mas o fato é ter um campo magnético passando aqui dentro. E aqui, de azul, eu desenhei um circuito fechado, tá bom? Um circuito fechado. Eu estou imaginando que esse campo magnético vai variar no tempo. Então, por exemplo, você pode pegar a espira, você pode mexer o ímã, aproximar e tirar, isso já vai causar uma variação de campo. Esse campo pode depender de alguma corrente, de alguma outra coisa. Pode ser um campo gerado por qualquer coisa, mas ele vai variar no tempo. Quando esse campo varia no tempo, o fluxo aqui dentro varia. E isso gera uma DDP induzida no seu circuito. Tudo bem? Então, basicamente, essa relação entre DDP induzida ou corrente induzida e o fluxo magnético é o que a gente chama de lei de Faraday, a relação exata. Eu vou passar aqui agora. Isso é muito importante porque, por exemplo, como é que você acha que numa usina hidrelétrica os caras fazem aquela água lá que giram, fazem uma barragem, sai a água ali do rio, gira uma certa turbina, e como é que isso gera uma corrente ou como é que isso gera uma DDP que é transmitida até a tua casa para fazer funcionar as coisas? É desse jeito. Lá eles vão ter espiras, vão ter muitas espiras, vão ter ímãs lá para fazer as coisas. Conforme a espira girar, o fluxo magnético vai variar dentro da espira e vai surgir uma corrente. Então você faz com que o movimento gere DDP. E essa DDP vai para a sua casa, e lá na sua casa você vai fazer com que a DDP gere movimento para fazer as coisas funcionarem. Essa é outra lei, é a lei de Ampère, a gente vai se concentrar aqui na lei de Faraday. Então, em primeira mão, aqui, em primeiro lugar, a DDP induzida no circuito, no caso na espira, a DDP induzida nada mais é, para cada instante t, nada mais é do que a integral sobre a espira, ou seja, sobre o bordo da superfície. Nota que eu estou chamando a superfície S, toda a parte plana aqui que essa espira vai encerrar, tá bom? Eu estou pensando que é uma espira plana. É a integral de trabalho do campo elétrico na espira. Então, é a integral do campo vezes o vetor tangente aqui, tá bom? Eu coloquei um ponto aqui, claro que o campo é calculado ponto a ponto, mas me interessa saber isso daqui no tempo, quer dizer, o campo é uma variável do tempo aqui. Tudo bem? E, bom, como é que eu faço para saber o fluxo magnético por S? Então, o fluxo de um campo por uma superfície, nós já sabemos, né? O fluxo é o campo vezes o vetor normal à superfície. O meu vetor normal aqui, claro, se a minha superfície está orientada assim, pela regra da mão direita, o meu vetor normal está aqui para cima. Tá claro? Então, o vetor normal é aquele ali. Eu vou pegar todo o campo magnético em todos os pontos de S, vou integrar, fazer uma integral de superfície, vou fazer a integral do B vezes o N ds. E o que que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que a superfície, a DDP induzida, é menos a variação do fluxo magnético no tempo. Então, claro, isso daqui é uma integral, tem aqui o tempo, eu vou fazer a variação disso no tempo, menos essa variação é justamente a DDP induzida. Claro, você tem que fazer o fluxo variar para ter a DDP. Para fazer o fluxo variar, em geral, você usa movimentos, tá? Em geral. Então, a lei de Faraday diz o seguinte, a integral sobre o bordo da minha superfície ali, que é a minha espira, de E, eu vou colocar um ponto T, tangente, a integral do trabalho, ds, é igual a menos a variação no tempo da integral dupla sobre a superfície. Veja que a espira é o bordo da superfície, tá? Tem que ter essa relação. É menos porque a DDP induzida é contra essa variação. E, bom, aqui eu vou colocar o campo magnético, T, vetor normal, elemento de área, ds, elemento de área da superfície. Então você nota, é uma coisa, às vezes, um pouco complicado, porque muitas vezes você quer comparar os campos, comparar o integrando, comparar as coisas, e fica muito complicado. Por que está complicado? Porque aqui você tem uma integral de linha no bordo. Aqui você tem uma integral de superfície num objeto de dimensão 2. Então as dimensões são diferentes, os objetos estão relacionados aos objetos, mas eles são muito diferentes. Então, onde é que entra o teorema de Stokes aqui? O teorema de Stokes entra de maneira decisiva, porque ele me diz o quê? A integral sobre o bordo de uma superfície com orientação compatível de algum campo, a integral do tipo trabalho, a integral do tipo circulação, nesse caso até uma integral fechada, né? Talvez você tenha visto em livros a integral assim com uma bolinha para dizer que a curva é fechada.
Mas o teorema de Stokes afirma que essa integral, para algum campo bem comportado, a curva e tudo mais, tem que ser a integral dupla na superfície inteira, aqui é o bordo e aqui é a superfície, do rotacional disso vezes o normal. Ou seja, a integral de circulação no bordo é a integral do fluxo do rotacional do campo vezes o normal, ds. Então, se as orientações estiverem compatíveis, o teorema de Stokes te dá isso. E qual é a vantagem? A vantagem é, isso daqui é a lei de Faraday, isso aqui é o teorema de Stokes. Essas duas coisas, essas integrais são iguais, logo essas aqui também são. Se essas duas integrais são iguais, bom, agora você tem integral sobre a mesma superfície. Então você pode comparar mais facilmente o integrando. Eu vou supor ali a minha superfície está fixa, e o meu vetor normal está fixo. Eu vou passar essa derivada aqui para dentro da integral. Seria derivar uma vezes a outra mais uma vez a derivada da outra. Mas essa daqui, a derivada no tempo vai dar zero, é uma constante. Então eu vou considerar somente essa outra derivada. E aí você vai ter o quê? Se isso vale para qualquer espira, para qualquer domínio fixado, claro, vale para qualquer região S que eu colocar ali, porque a lei de Faraday vale de fato para qualquer circuito que tiver ali em volta. Como essa integral essas integrais têm que ser iguais para qualquer S, você vai dizer que os integrandos têm que ser iguais, certo? Senão, se eles não forem iguais, vai ter algum domínio que vai dar diferente. Daí, se os seus integrandos têm que ser iguais, você vai ter que menos TdB T igual a rotacional de E. Veja que aqui você tem um produto interno com o mesmo vetor normal, então é claro que os campos têm que ser iguais, certo? Então, passando essa derivada aqui para dentro. Isso também pode ser escrito, às vezes, você encontra isso escrito assim, rotacional de E igual a menos B índice T, aqui embaixo. Então, via teorema de Stokes, quando você consegue, vamos dizer assim, colocar as coisas num domínio, numa integral que de fato é similar, você consegue, a lei de Faraday, passar da forma integral para aquilo que a gente chama de forma diferencial da lei de Faraday. Ou assim, ou assim. Tudo bem? A forma diferencial da lei de Faraday também é uma das equações de Maxwell do eletromagnetismo, que é muito conhecida. Tá? E a equação de Maxwell diz o seguinte, a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico induzido. E, bom, é uma lei muito importante na nossa vida, né? Graças a isso, por exemplo, também, e graças ao fato de que a variação do campo elétrico também gera um campo magnético, a luz, por exemplo, se propaga no espaço. A luz são as variações dos campos. Então, o campo magnético induz um elétrico, que induz um magnético, e por essa indução, ela continua mesmo sem ter matéria. Enfim, tem um monte de implicações à lei de Faraday. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido onde é que entra o teorema de Stokes nessa história aqui, porque é um teorema muito importante para passar da forma integral para a forma diferencial. E que você possa ler um pouco mais sobre isso e entender essas leis do magnetismo numa linguagem, talvez na linguagem que for mais fácil para a abordagem aí do seu problema. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.